A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. Glória a Deus. Romanos capítulo 1 e o versículo 18, ou versículo 16, perdão. 16 em diante, diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia! Glória a Deus! Essa passagem da epístola de Romanos que o apóstolo escreve com o título, o assunto da epístola é a justiça pela fé. Eu vou fazer um pequeno comentário em cima desse texto, porque o evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia. Louvado seja Deus. Devemos reconhecer de onde veio o evangelho, né? De onde vem o evangelho? Do povo de Israel. Tem muita gente que diz assim: os judeus foram maus, né? Não quero conta com judeu. Tanto que o carrasco do Hitler, inimigo, desculpe eu pular de uma coisa para outra, mas tive que falar, maltratou e assassinou tantos judeus, porque são pessoas endemoniadas, são pessoas vazias de Deus que se enchem do mal. Ninguém pode se esvaziar de Deus e se encher de alguma coisa boa. Toda pessoa que é vazia de Deus, ela se enche do mal. Entendeu? Existe céu e inferno, Deus e o diabo. Então não tem esse negócio de neutralidade. Eu não sigo nada, eu não sou de nada. Essa pessoa fica à deriva. Toda essa pessoa que diz, eu fico na minha. Essa pessoa está na do diabo e não sabe. Está na do diabo e não sabe. Por quê? Porque toda pessoa vacilante, toda pessoa que não busca a Deus para se proteger do espiritual, glória a Deus, e de si próprio, se entrega ao mal mesmo sem querer. E havendo aqueles que se entregam propositalmente, né? Como o Hitler, que era um bandido, não só bandido, era um genocida, e teve o pago dele, que eu acredito que Deus já deu o pago dele a partir do momento que ele morreu nas trevas, sem confessar o pecado de genocídio dele. Então vamos continuar. Porque o evangelho é o poder de Deus, irmãos. O evangelho, ele vem de um povo que tem um Deus, aleluia, não que a gente não tenha, mas estou falando dos judeus primeiro, que tem um Deus que peleja por eles, peleja. A gente vê exemplo na Bíblia, não foi conto de carochinha para alguém querer apagar por querer viver a seu bel prazer, ou viver na carne, ou com a sua própria tese maligna de que não existe Deus. E o homem foi feito do quê? O homem não pode procriar a partir de outro homem sem que Deus esteja sobre ele, sobre todo, orquestrando essa criação. Então é ignorância, uma estupidez, chega a ser uma soberba. Alguém dizer que existe, que tudo que existe, sem admitir a existência de um Deus Todo-Poderoso. Então por aí já começa a soberba e a queda, porque ninguém é independente de Deus, mesmo que você seja rico, ou que você seja pobre, ou que você seja doutor em teologia, ou doutor no que for na faculdade, seja mestre na faculdade, tenha mais de 50 formaturas, você não é nada sem Deus. O dono da vida é Ele. Quando eu falo dono da vida, eu falo de preservar a vida na terra e muito mais na eternidade. Porque se morrer sem reconhecer a autoridade de Jesus, de que Ele é o Salvador, e aceitá-lo, pode ser quem for rico ou pobre, pagará eternamente. Distância de Deus
Por mais que muitas pessoas andem na hipocrisia, mentindo, até a mídia, mentindo, destruindo com as suas narrativas mentirosas, entendeu? E aí depois que a pessoa morre, quer colocar no céu. Vocês não são deuses, vocês não são Deus. Ou vocês se arrependem da soberba de vocês, ou vocês vão pagar caro. Agradeça a Deus se vocês pagarem aqui na terra, porque aí vai dar tempo vocês se arrependerem. Mas se vocês não se arrependerem aqui na terra, vai ser terrível lá, porque não é negócio de morreu, acabou não, não é conto de carochinha não, viu? Morre no pecado, nas trevas, enganando, ensinando errado as pessoas e depois vão para o paraíso, vão botar no céu, vão botar lá com Deus cantando e fazendo e acontecendo. Lá é lugar de santidade, lá é o reino de Deus, entendeu? Quem manda em tudo é Deus, certo? E lá só entra os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isso não é religiosidade não. Então o evangelho de Deus é poder de Deus, e ele vem dos judeus. E a salvação do evangelho vem para o Senhor salvar os judeus, os gregos e nós gentios. Nós gentios, nós que somos de outras nações, aleluia. Nós que pregamos o reino de Deus em todas as nações da terra. Glória a Deus, porque o costume dos gentios, aleluia, que aprendeu dos seus pais é adorar ídolo, entendeu? Fazer simpatia. Então essas coisas, né, que identificam o gentio. Gosta de muitas festas pagãs, tem cultura que são contra os princípios básicos da palavra de Deus, mas o Senhor transforma. O Senhor Jesus nos transforma pela fé em judeus. Entendeu? Porque os judeus foram cortados para nós sermos enxertados e cortados, vírgula, até que se manifeste o tempo deles serem e o Senhor os visitar e salvá-los, né? E o Senhor mesmo diz sobre esse tempo, está na palavra, só é pesquisar, mas vamos embora. Esse evangelho que tem a aparência de que por a simplicidade dele, as pessoas acham que ele é impotente, ou tem um Deus que não se importa, porque Deus ele prova, entendeu? O evangelho ele prova, mas ele aprova. O Senhor está lá observando todos na terra, o que faz de bom e o que faz de ruim. Então vamos continuar. Esse evangelho da graça, que graça significa favor imerecido, dá o direito ao homem que praticou algum pecado que está em falta, confessando Jesus, ser absolvido pelo sangue, se permanecer nele, praticando a sua obra, quer dizer, se arrependendo do que praticava errado e viver uma vida de novidade em Cristo, seja ele quem for, é perdoado. O sangue de Jesus tem poder de limpar o homem, de tirar todo o prejuízo o qual ele deu e cometeu quando estava no pecado, quando deu lugar ao diabo. Todo mundo está sujeito a cair, mas é necessário manter a vigilância no olhar, no ouvir, no falar, no que pratica, para não ser tirado da presença de Deus. Porque quando a pessoa sai da presença de Deus, aleluia, ele fica à deriva. Sabe o que é a deriva? Sabe? Fica, afundando. Ele fica afundando, descendo. Entendeu? Porque ninguém que não busca Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo está à deriva. Só que não percebe. Quando vai acordar muitas vezes é tarde. Eu quero falar sobre esse evangelho que cura, e cura mesmo. E ele cura de diversas formas, porque Deus ele faz de muitas maneiras. A gente vê na Bíblia pontos, passagem que o Senhor curou com a saliva. A gente vê passagem que o Senhor curou alguém tocando na orla do seu vestido. A gente vê passagem em que o Senhor manda se lavar no rio, entendeu? No tanque, e é curado. A gente vê passagens que o Senhor curou de diversas formas e fez maravilha de diversas maneiras. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele sempre opera milagre e maravilha de maneira, aleluia, que ninguém consegue, glória a Deus, calcular a grandeza desse Deus, a grandeza, a imensidão do seu agir, que é incalculável.
Toda pessoa que está em uma situação adversa geralmente chama por Deus, e muitos que têm provado milagre provam milagre. Deus muitas vezes não sabe nem como foi que aconteceu, mas de repente a situação é transformada de pecador em salvo, né? Em lavado e remido, entendeu? E alguém que está preso por cadeias de miséria, o Senhor exalta, como fez com José, como fez com outras pessoas, né? Que hoje têm uma vida abençoada, não porque tem bens materiais somente, não, mas porque largou as trevas e veio para a luz. Mas vamos lá, essa maneira, essas formas, multiforma de salvar de Jesus, multiforma que eu falo, o Salvador é Jesus, assim, salvar pelo amor ou pela dor. A gente vê muitos exemplos disso, eu mesmo já vi muitos exemplos disso, de alguém ser salvo, aceitando Jesus e permanecendo nele, e alguém para ser salvo ser preparado no leito de dor. Então tem muitas pessoas que não conhecem o poder de Deus. Fala que Deus é todo poderoso, mas não teme a Ele. Porque permanece com uma vida incorreta, mesmo sabendo que Deus é assim. Que Deus atende oração. Um pai que ora pelo filho, uma mãe que ora, entendeu? Um marido que ora por uma mulher que ora pelo marido, entendeu? Porque já que tem essa ordem, não deveria haver isso, né? De uma mulher estar orando pelo marido, se os dois são luz, mesmo assim continua orando. Eu falo assim para converter, né? Porque se os dois são luz, mas como acontece muitas vezes, a pessoa está lá no mundo e vem os dois juntos para o evangelho, ou um vem para o evangelho e o outro fica lá, e o outro fica orando para tentar trazer. Aí é diferente. Não quando a pessoa nasce num lar cristão e é cristão. Glória a Deus. Mas vamos lá, continuar, vamos sair desse assunto. Eu coloquei vários assuntos, mas corresponde a muitas pessoas que estavam precisando dessas palavras que eu falei aqui. Deus prepara e leva. Quando uma pessoa é irredutível, não se fica de pé, ou por fraqueza, porque não consegue ficar de pé, porque admite isso, porque toda pessoa que reage, diz, e tudo eu posso naquele que me fortalece, e ora, e é determinado, como é determinado para fazer o mal, é determinado para fazer o bem, são libertas, são transformadas, entendeu? Eu vivi dentro da minha casa, né? Meu irmão, ele tentou suicídio, 2 vezes, na terceira Deus preparou e levou. Por que Deus preparou e levou? Não foi o efeito da tentativa, não. Ele tentou suicídio, ele tinha algumas dificuldades, o Senhor estava ali dirigindo, o Senhor ia dar vitória a ele, e ele começou a dizer que queria algo e algo de Deus, e Deus foi dando as coisas a ele, mas mesmo assim ele permanecia na rebeldia. Tudo ele queria tentar contra as pessoas ou contra a vida dele, reclamando da sorte, porque tinha enfermidades. E o Senhor é quem permite, é Ele quem tira o jugo, é Ele quem prova, é Ele quem abre a ferida, é Ele quem cura. Está na Bíblia, entendeu? É Ele que restaura, tem que esperar nele, ser soberbo e orgulho, se humilhando e não bradando. Mesmo que a gente muitas vezes perca a paciência e diga, Deus está onde? O Senhor não está me vendo aqui, eu vivendo isso. Muitas vezes a gente faz essa oração, mas na oração, amém? Então ele tentou suicídio a primeira vez, tentou na segunda vez, tomando remédios. E o Senhor, me lembro que o Senhor falou para mim e diz para ele que eu sou o dono da vida, eu não autorizo ninguém, mesmo usando do livre-arbítrio, tentar contra a sua própria vida. Porque quem destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor destruirá. E aí eu disse a ele, se ele tentar mais uma vez contra a vida dele, pela terceira vez, eu vou preparar e levar. Ele não disse assim pela terceira vez, ele falou mais uma vez. Eu estou falando mais ou menos para vocês entenderem. E aí eu falei a ele. Aí não é que ele tentou, não teve efeito o que ele fez outra vez, não teve efeito. O Senhor paralisou como das outras vezes, porém, o Senhor o feriu de uma enfermidade. Ele disse, eu lhe ferirei com a enfermidade que não vai ter médico que cure. E aí ele foi ferido de uma enfermidade, os médicos examinaram, lutaram fazendo exame, procurando e não achou a causa. E ele foi emagrecendo, e ali no leito ele se reconciliou com Deus e Deus o levou. Então existem maneiras de salvar o homem que são dolorosas. Isso porque tem alguém orando.
isso porque tem alguém clamando, isso porque Deus se compadece. Porque não é de todo mundo que Deus se compadece, é de quem ele se compadecer. Ele disse a Moisés, ele disse isso a Moisés, quando o sacerdote Datã e Abiú foram oferecer o sacrifício de fogo estranho na presença do Senhor, o Senhor os matou, saiu fogo do céu e matou ele. Saiu fogo do céu e matou eles. Moisés ficou abatido, o Senhor matou os servos, teus servos. Aí o Senhor disse, Moisés, eu lhe disse que eu seria santificado, ninguém se aproximasse, né? Eu seria santificado, entendeu? Glória a Deus. Então, quando as pessoas se aproximam de Deus, tem que olhar como se aproximam e não deixar de se santificar e de se limpar. Glória a Deus, porque da maneira que a pessoa se aproxima, o Senhor recebe, porém, depois de a pessoa ter entendimento, crescer na graça, saber o que é o bem e o mal, bem, discernindo, e aí começa a fazer coisas voluntárias porque quer, aí começa a correr o risco de Deus ser santificado nessas pessoas. De Deus ser santificado nessas pessoas. De fazerem coisas na presença de Deus que não convém estar fazendo. Tem coisa que é lícito a gente fazer, mas não tem coisa que não convém. Mesmo não estando registrado como um pecado. Amém? Glória a Deus, mesmo que não tenha na Bíblia, no texto e contexto. Mas tem que ter a vigilância. Glória a Deus. Então vamos continuar. Para concluir, para o vídeo ficar mais extenso, que já ficou. O evangelho não é um evangelho como muitos pensam. O evangelho é coisa de cafona, é coisa fraca, não é não. Esse evangelho ele cura, esse evangelho ele batiza, esse evangelho prepara e leva para o céu, esse evangelho também ele mata. Esse evangelho mata. Qualquer que se colocar em oposição contra ele, Deus deseja isso. A gente não vai pregar isso. A gente não vai desejar que alguém caia porque está no pecado. Mas que corre um risco sério, corre por causa já do juízo que está sobre a pessoa, dela está na carne, já está nesse corpo que é contaminado pelo fruto de Adão, que nós mortificamos pela Bíblia, mas já existe aqueles que dão evasão, como eu já falei. Então a pessoa já está no pecado, já está bem na prostituição, já está na idolatria da bebida, dos ídolos, e ainda vem contra o evangelho, ainda vem contra a palavra de Deus, ele está atraindo contra ele a morte. E quando eu falo a morte, não é só a morte física, é a morte eterna, que é o lago de fogo, o qual muitos pregam que não existe para tentar enganar, porque a verdade ela não esconde. Aleluia, as coisas, ela coloca as coisas do jeito que são. E aí as pessoas tentam mascarar para se esconder dentro das suas práticas, mas aí ganha a perdição eterna. Quando Deus corrige na terra, ainda dá tempo de salvar. E quando ele não corrige, não tem jeito. É como o que eu falo. O filho, Deus corrige. Mas o que é bastardo, ele não se importa. Quer dizer, se a pessoa não tem temor de Deus, não respeita pai nem mãe, não respeita as pessoas, é uma pessoa que tem atitudes, digamos, agressivas, violentas, criminosas, e não tem pena de pessoas, só malmente da família dele, malmente. Então essas pessoas ou se arrependem ou vão morrer no pecado. Porque Jesus disse isso. Se não reconheceres que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Amém? Então é dessa maneira, é dessa forma. Precisamos buscar a Deus enquanto estamos de pé, estamos vivos. Confessar Jesus e se livrar da condenação eterna, se afastar de tudo que é coisa ruim. É para você que insiste em dizer que o evangelho não é nada, faz questão de envergonhar, de escandalizar, olha, tem um Deus que está vendo tudo e vê tudo. E ele julga tudo conforme a sua vontade. O conselho da vontade dele que eu estou dizendo. E você pode estar na mira de um juízo de Deus. Isso aqui não é ameaça. Isso aqui é um alerta para que você saia da vida incorreta que você está vivendo, julgando pessoas, se achando o tal e muito mais. Que não convém, não dá mais, o vídeo já está grande. Não dá para eu botar nesse vídeo aqui, mas
Evangelho é poder de Deus. Religião de si própria não salva. Só desunhe as pessoas, porque um diz eu sou de Paulo, outro de Cefas, um diz eu sou de tal lugar, e diverge entre eles. Eu não falo de cristão, eu falo de doutrinas que ficam isoladas de todos, só eles são certos. Toda doutrina que se isola de todo mundo, todo o evangelho, toda pessoa que diz eu sou cristã de tal denominação, e essa denominação se isola de todos, não quer oração de ninguém, só da congregação dele, é tida como seita, e o Senhor vai lançar fora. Porque o povo de Deus, ele procura agregar para salvar, para levar pessoas ao arrependimento. Então o evangelho de Jesus é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Shalom, Adonai.